Olá, pessoal! Hoje nós vamos iniciar os nossos estudos sobre coordenação e orientação escolar. Eu vou falar das atribuições da orientação educacional. Sejam bem-vindos. O orientador educacional faz parte da gestão da escola e colabora com todo o processo de ensino-aprendizagem, desde o planejamento até as ações. Então, ele é um profissional muito importante na rotina escolar. Nas funções dele, ele deve manter contato com a parte administrativa da escola, com a coordenação e também com os alunos, além de manter sempre um diálogo, sempre que necessário, né, com a família desses alunos. Com os professores, a função é interdisciplinar, né, ou seja, ele tem contato com todas as disciplinas e também extra-classe. E ele vai tentar, através dessa interdisciplinaridade, né, manter uma coesão no corpo docente, no trabalho do corpo docente. A formação do orientador vai seguir as orientações da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB de 1996. Essa lei ela vai ditar ali a qualificação para os profissionais da educação e entre esses profissionais está o orientador, né? Então, ele vai ser formado em pedagogia. Hoje nós temos dentro do curso de pedagogia uma formação tanto para a docência quanto para a gestão e os cargos ali dentro da gestão, coordenação, supervisão, orientação, né? Então, ele vai seguir essa formação de todos os pedagogos. Entre as funções do orientador está ajudar no diálogo e na coesão da instituição familiar, escolar e administrativa. Então, ele funciona como uma colinha, né, que vai juntar a parte administrativa com a família, com os professores e com os outros funcionários da gestão. Ele vai diagnosticar e identificar os problemas da escola através da análise institucional e pedagógica. Então, a análise institucional é o funcionamento da escola, né? E a pedagógica, como é que estão sendo desenvolvidas as aulas. E ali ele vai identificar problemas, o porquê desses problemas e vai tentar solucionar. Ele precisa estar atento às dificuldades de aprendizagem, fazendo o possível para orientar professores e gestão em relação a elas. Então, são muitas as dificuldades escolares, né? E o orientador precisa estar atualizado sobre essas dificuldades e como lidar com elas, como intervir. Ele vai investigar, pesquisar e estudar diferentes teorias, metodologias e práticas pedagógicas. Tem que ser uma pessoa não só qualificada, mas também muito bem informada e atualizada. Estar aberto aos alunos nos aspectos pedagógicos, né, e também nos picos psicossociais. Então, o orientador, ele tem que manter a porta aberta ali para receber o aluno, para tentar resolver suas dificuldades e também estimular suas habilidades. A primeira participação do orientador, a primeira grande tarefa dele dentro da escola é junto ao planejamento escolar. Esse planejamento, ele se inicia lá na parte de cima, né, da educação, como a gente fala, nas instâncias superiores, que é na Delegacia de Ensino, na Secretaria da Educação, no Ministério da Educação. Então, vem um planejamento educacional, né, o orientador, junto com os outros gestores que a escola tiver, vão receber esses documentos, vão ler, vão ver as orientações, e aí eles vão fazer um planejamento escolar para o ano letivo que se inicia, ou seja, esse planejamento é feito sempre dezembro, janeiro, algumas escolas começam até antes, né? Junto a esses documentos desse planejamento para o ano letivo, eles precisam elaborar o projeto político-pedagógico, o PPP da escola. Este projeto, ele é feito logo no início do funcionamento da escola, porque sem esse documento a escola não funciona, é um dos requisitos, né? E esse documento, ele é obrigatório em todas as instituições de ensino, tanto escolas de educação básica como faculdades, né? Enfim, qualquer instituição que ofereça educação precisa ter um projeto político-pedagógico. Esse PPP, ele contém todas as informações sobre a instituição de ensino. A estrutura física, endereço, localização, inclusive história e geografia do bairro, da comunidade ou da cidade onde ele está,
descrição do quadro docente, da gestão, da parte administrativa, o número de colaboradores, de alunos, a grade curricular especificada, cada disciplina, com a sua ementa, seus objetivos, sua bibliografia e os conteúdos básicos de cada uma das disciplinas, a estrutura didática, ou seja, metodologia, material didático, número de laboratórios, de sala de aula, enfim. Todos os detalhes da escola constam nesse PPP, tá? Então, o orientador, junto aos outros gestores, vai ver no planejamento escolar como colocar os objetivos e as metas do PPP dentro do planejamento, tá? Para conhecer bem a escola e seu funcionamento, é interessante que o orientador participe da elaboração e das atualizações do PPP. Se ele entrou depois, é muito provável que isso aconteça, né? Com o PPP já pronto, ele ler bem o documento e assimilar tudo que está ali. As contribuições desse orientador vão sempre visar o bem-estar dos alunos e uma educação de qualidade na escola, né? Com a colaboração desse profissional, o PPP vai ficar muito mais coerente com a realidade prática e o funcionamento da instituição, além de monitorar as ações que são realizadas. Então, ele precisa ter esse olhar para ver se o que está sendo pedido, descrito e planejado no PPP está de acordo com a realidade da escola. Se não tiver, precisa haver uma atualização, tá? Outra tarefa importante é participar desse planejamento inicial para o ano letivo. Ele vai ajudar a fazer calendário, o calendário escolar, né? Vai ajudar a ver a questão das avaliações, se vai ter uma semana de prova, de avaliações ou não, vai ficar a critério do professor, data para inserir nota, se a escola é bimestral, ou trimestral, ou semestral, enfim. Vai participar também do planejamento das aulas teóricas, das práticas, das atividades, isso tudo junto com o corpo docente também, né? E atualmente a escola está muito preocupada com a implantação, né, de um currículo de acordo com a nova BNCC, que é a nova Base Nacional Comum Curricular, tá? Então, todas as escolas estão preocupadas, principalmente as que têm ensino médio, porque agora em 2022, o novo ensino médio entra em vigor, né? Está entrando em vigor. E ele tem umas mudanças significativas, tanto na grade curricular quanto no planejamento da escola. Tem projeto de vida, tem curso técnico, tem disciplinas, itinerários formativos, enfim, tem uma série de modificações. Então, o orientador vai ficar bem atento à implantação, né, dessas atualizações, como é que está sendo feito, os alunos estão se adaptando. E não só a BNCC, ele precisa conhecer muito bem os documentos como Parâmetros Curriculares Nacionais, o PCN, o Referencial Curricular da Educação Básica, o Plano Nacional de Educação e, lógico, não citei, mas é importante, lógico, conhecer a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né? Eu acredito, inclusive, que qualquer educador, qualquer pessoa que lide com a educação precisa conhecer bem a LDB e também o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Quem for lidar com a educação básica. Feito esse planejamento, né? Participando desse planejamento, o orientador, ao longo do ano letivo, ele precisa ser um apoio muito firme, muito concreto ao professor e à gestão escolar, ou às outras pessoas da gestão escolar, tá? Então, ele é um profissional que deve estar presente no cotidiano dessas pessoas, ele apoia e orienta o professor e a gestão na implantação da BNCC, tanto no currículo, como a gente viu no planejamento, quanto nas práticas, né? Então, por exemplo, um ano importante como esse, que é o de 2022, em que nós temos o novo ensino médio, ele vai participar do planejamento feito no início do ano, mas o trabalho dele não para por ali. Ele vai ver se a BNCC está sendo trabalhada, está dando certo ali na escola, né? A nova BNCC, ela passou por uma série de discussões, né? Ela já era prevista na Constituição e na LDB de 96, mas a versão final só veio em 2018 e só agora nós temos a implantação do ensino médio, né? O estudante, segundo essa BNCC, ele precisa desenvolver 10 competências gerais durante a educação básica. Essas competências estão lá no documento da BNCC. Lembrando que a educação básica, ela é composta pela educação infantil,
sendo que a criança precisa ser matriculada aos 4 anos de idade, né, na educação infantil, é obrigatório. E ensino fundamental, que dura 9 anos agora, né? A criança entra com 6 e sai um adolescente, né? Vai até o 9º ano. E o ensino médio, que agora, o novo ensino médio, tem uma parte acadêmica e uma parte técnica profissional, tá? Além dessas competências, tem as competências específicas por área de conhecimento, né? Então, a BNCC, ela vai dividir tanto o ensino fundamental quanto o médio, o currículo, em áreas de conhecimento como linguagens, matemática, ciências humanas, etc. E, além disso, o aluno precisa desenvolver habilidades dentro dos componentes curriculares, que são as disciplinas, e, no caso da educação infantil, campos de experiências. Então, resumindo, a BNCC ela não é um currículo pronto. Ela traz essa série de competências e de habilidades que a escola vai se encarregar de colocar ali no currículo dela, tá? Essas competências gerais da educação básica e as habilidades também, inclusive, elas não se restringem a aspectos cognitivos e acadêmicos, como, por exemplo, ler bem, fazer contas matemáticas. Essas competências envolvem aspectos do desenvolvimento humano, das interações sociais, ou seja, uma formação integral do aluno. O aluno da educação básica, ele deve desenvolver competências relacionadas ao conhecimento e aos saberes humanos, lógico, é para isso que a escola está ali, ao pensamento científico, crítico e criativo, conhecendo e participando do repertório cultural do seu meio. Mas o aprendizado não para por ali, porque vai incluir competências relacionadas à comunicação, Olá, peço argumentação. desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Comunicação, argumentação, a cultura digital que é tão presente, né, na vida desse aluno. Dentro do ensino médio, ele vai construir um projeto de vida, inclusive esse projeto de vida orienta-se que já seja pensado pela escola antes do ensino médio, né? E que deve ir além da questão profissional. Então, esse projeto de vida não é o que eu quero trabalhar quando eu terminar o ensino médio, é o que eu quero ser quando eu terminar o ensino médio, né? A escola ela vai preparar o aluno para viver em sociedade, cuidando de si mesmo, do outro e do meio em que vive, com responsabilidade e autonomia. Sim, a gestão, o orientador e os professores têm a função de planejar e de implantar um currículo adequado ao desenvolvimento dessas competências que a BNCC fala e das habilidades dentro dos componentes curriculares, assim como promover práticas de ensino que sejam contextualizadas, né? A BNCC fala muito disso, que a aprendizagem precisa fazer sentido para o aluno e também sejam atuais, né? Principalmente quando a gente fala de tecnologia, de novas tecnologias. Então, a escola não pode olhar para a tecnologia como uma inimiga, mas sim como uma parceira nesse processo de ensino-aprendizagem. E a terceira área de atuação, e não menos importante, muito pelo contrário, é o orientador junto aos alunos. Ele precisa ser uma referência para esse aluno e uma referência positiva. Então, o aluno precisa saber que se ele tiver alguma dificuldade, tiver um pouco perdido, ele pode procurar o orientador. Se ele tiver intenção de desenvolver alguma habilidade, trabalhar algo extracurricular, ele pode procurar o orientador, enfim, é uma referência para o aluno. Então, ele precisa estar aberto ao diálogo
Ter empatia por questões psicoemocionais, que principalmente agora, pandemia e pós-pandemia afetam muito, né, no aprendizado dos alunos e também no trabalho dentro da escola. Precisa saber lidar com elas, né, com essas questões, atentando para as interações sociais na escola. Então, o orientador, ele precisa ser um elemento ali que não vai julgar, que não vai criticar em excesso, que vai procurar sempre uma saída construtiva, né, para as dificuldades. Então, ele precisa estar atento a essas dificuldades dos alunos e saber lidar com ela de uma maneira eficiente. Para isso, a formação precisa atender os seguintes aspectos. Como eu já disse, o orientador ele é formado em pedagogia, né? Mas, além disso, ele precisa conhecer bem as dificuldades de aprendizagem, assim como as teorias para intervenção pedagógica. Então, ele precisa saber lidar com dislexia, com descalculia, com transtornos globais de desenvolvimento, com as deficiências. Ele precisa estar atento a qualquer tipo de dificuldade que o aluno tenha, ansiedade, sinais de depressão, qualquer dificuldade que atrapalhe o desenvolvimento e a evolução do aluno na escola. Para isso, tem que ler, tem que estar atualizado, né? Conhecer técnicas e estratégias adequadas a esses casos, né, dificuldades. Então, se eu estou com um aluno com sinais de ansiedade, para quem que eu vou encaminhar? Como que eu vou... Chamo o coordenador e falo como que nós vamos abordar isso junto aos pais, aos familiares, né? Acesso a uma correta instrumentação de avaliação. Então, não se basear no achismo, né? Eu acho que aquele aluno tem problema. Não, pega ali instrumentos padronizados, efetivos, que já foram testados pela ciência. Se não souber, encaminha, né? Encaminha para um profissional que saiba. Trabalho baseado no diálogo, na cooperação e na empatia, né? Sem autoritarismo. E, claro, manter sigilo ética em relação ao que acontece dentro da sua sala, né? Na conversa com o aluno, ou com os pais, ou com o professor, e dentro da escola, né? E ter uma educação continuada e uma contribuição à comunidade com pesquisas. Então, ele precisa divulgar o que ele aprende também, né? Não guardar só para si. Eu trago uma dica aí do livro Orientação Educacional, o Trabalho na Escola. A Regina Leite Garcia é organizadora, então tem vários textos que falam, né, dessa prática do orientador. Quem quiser conhecer um pouco mais da rotina, eu sugiro esse livro. Dentro de uma escola de ensino regular, o orientador precisa se adaptar a um ambiente diversificado e inclusivo. Esse orientador, ele pode atuar com todos os alunos, inclusive os que têm necessidades educacionais especiais, que a gente chama de aluno NEE, ou ser designado especificamente para esses alunos. Então, ele vai ser um orientador educacional dentro da educação especial. Como que funciona isso? Nós temos uma escola de ensino regular, né, que é a educação básica, que vai da educação infantil até o ensino médio. Essa escola, a modalidade dela é presencial e ela é chamada de ensino regular. Só que nós temos outras modalidades de ensino. Nós temos ensino à distância, nós temos a educação especial, que é uma educação especializada em deficiências e transtornos globais de desenvolvimento. Ela é oferecida fora do horário de aula, geralmente em salas de atendimento educacional especializado, que são as salas AEE, né? Essas salas de atendimento especializado recebem os alunos. Então, se o aluno estuda de manhã, recebe à tarde. Se o aluno estuda à tarde, recebe eles de manhã. E dá, como o próprio nome diz, um atendimento especializado, tá? O orientador, ele pode trabalhar especificamente com esse atendimento especializado da educação especial, ou ele pode ser aquele orientador que vai atender todos os alunos da escola, inclusive os de NE. No caso, se o orientador educacional ele está trabalhando na educação especial, ele é um profissional de apoio escolar que tem a função de acompanhar esse aluno NE nas atividades pedagógicas, seja no ensino regular, seja no horário de atendimento especializado. Então, como ele trabalha só com esse aluno NE, ele vai acompanhar o desenvolvimento acadêmico desse aluno nas aulas, né, no horário regular, noturno, e também quando esse aluno for para o atendimento especializado, ele vai acompanhar todo o processo. Esse acompanhamento é global, ou seja, ele vai monitorar os estudos desse aluno nas aulas, nas regulares, nas especiais, a participação desse aluno, o desenvolvimento social, a questão emocional,
as atividades, se ele desenvolve certinho, em casa, como é que ele faz as tarefas. Então, esse orientador, ele vai precisar de uma formação pedagógica um pouco mais ampla. Ele precisa ter ou uma pós-graduação, né, uma especialização, ou um curso ali de uma carga horária significativa em educação especial. Já o orientador que tem aquela função de acompanhar todos os alunos, né, ele vai atender o ZNE também, mas ele vai ficar restrito ali ao ensino regular. Ele não vai participar daquela parte da parte especializada. Lógico que ele pode receber informações, inclusive a gente aconselha, né, que a escola de ensino regular tem esse fluxo de informações entre as aulas especializadas e as aulas regulares, né? Então, isso acaba que o orientador sabe também, mas ele não participa desse processo, ele vai ficar só ali no turno mesmo, né? E aí ele pode ser formado somente em pedagogia, não precisa da especialização. Para finalizar, é importante dizer que a orientação escolar, ela se dá de forma integral. O orientador ele é um profissional presente em todas as etapas da vida escolar dos alunos. Geralmente, quando ele trabalha com ensino fundamental, por exemplo, ele vai ver aquele aluno entrando com 6 aninhos e saindo só lá no final do ensino fundamental com 14 anos. Se a escola tem ensino médio, vai ver o aluno dos 6 aos 17 anos, é muita coisa. Então, mesmo que ele não atenda esse aluno em todas as etapas, ele vai conhecer, ele vai estar presente, né, na vida desse aluno. Então, ele conhece as atividades, as personalidades, ele vai zelar pela segurança e o bem-estar deles na escola. O orientador ele vai ajudar na integração entre os alunos, mediando os conflitos, mantendo a gestão informada sobre as questões psicossociais dos estudantes. Então, o aluno, como eu disse, ele precisa encontrar a porta aberta do orientador para ir lá na sala dele, né, desabafar. E às vezes tem algum conflito dentro de uma sala de aula, o professor manda isso para a sala da orientação para ver como resolver. Então, o diálogo entre alunos e orientador, e entre esse orientador e os outros agentes da escola, é fundamental para uma adaptação completa dos alunos à rotina escolar. Principalmente agora que a gente vive uma situação de retorno às aulas presenciais depois de um certo tempo, né? Com aulas online por causa da pandemia. Então, todos os problemas e questões sobre a convivência dentro e fora da sala de aula podem ser observados pelo orientador. E, em conjunto com a gestão, eles elaboram estratégias para melhorar as relações e as ações nesses ambientes de classe ou extraclasse. Então, a colaboração do orientador educacional nesse aspecto é indispensável, já que ele conhece os alunos e tem uma visão global da escola. É importante que eu faça uma aspas aqui para dizer o seguinte: o orientador, ele atua extra classe, tá? Fala assim, mas se acontece algum problema, algum conflito dentro da sala de aula, o professor manda para o orientador. Sim, mas mesmo que tenha iniciado ali dentro da sala de aula, é extra classe. O orientador, ele não tem como função intervir no trabalho do professor, tá? Então, ele não passa desse limite, ele não adentra a sala de aula. Nós temos outros profissionais para isso, nós temos monitores, nós temos o supervisor de ensino, a própria coordenação pode fazer isso. Agora, o orientador não. O orientador, mesmo que ele resolva problemas da sala de aula, isso tem que ser feito fora ali da sala de aula para não atrapalhar a aula e o trabalho do professor e também para não intervir, certo? Então, continuando. Tanto para alunos novos como para os mais antigos, o orientador é importante para informar sobre a estrutura da escola e as suas regras. Ele também acolhe os alunos que tenham algum tipo de problema na adaptação e auxilia na medida do possível. Ser um orientador escolar é cooperar para que a escola funcione bem, então ele vai ter diversas tarefas colaborativas para que tudo ali seja executado de forma correta, tá? Além dessas funções, o orientador que for trabalhar, por exemplo, na etapa da educação infantil, vai ser muito importante no trato e no cuidado das crianças, priorizando sempre a segurança. Então, ele vai ter aquele olhar pedagógico assim global, atento a tudo, à estrutura, ao bem-estar, vai organizar espaços, cronogramas, regras, tudo certinho para o desenvolvimento da criança, né? Então, como nós vemos, o orientador ele é uma figura onipresente no cotidiano escolar, acompanhando todos os aspectos do processo de ensino-aprendizagem.
E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!